Nocaute. O universo das lutas passado a limpo. Apresentação: Marcel Orovitz. Tarde, mais um Nocaute Guaíba. Estamos chegando, o único programa de lutas do Rio Grande do Sul. Simplesmente aqui na Rádio Guaíba, idealizado por Rafael Pfeiffer. Eu mandei um simplesmente, era simplesmente que eu ia falar, meu amigo Davidson Rosa. Acontece, né, nessa correria aí que a gente tá, as palavras se embaralham, mas o ouvinte pode ter certeza que vai ter muito papo, não apenas de luta, mas também investimentos. Hoje a gente tá com a Team Bang, a equipe mais bem sucedida do Muay Thai gaúcho, tá? Aí o Teófilo já na audiência, Melissa, enfim, depois daqui a pouco vou passar o WhatsApp da rádio, hein? Vamos chegando, Nocaute Guaíba, 11 anos no ar, idealizado pelo nosso coordenador dos esportes, Rafael Pfeiffer, que passou a missão pra mim, repórter Marcel Orovitz. Por quê? Porque eu nasci pra estar aqui falando de luta na Rádio Guaíba, o melhor programa da nossa grade, o mais exclusivo, o único do Rio Grande do Sul. Enfim, só pra cima é o nosso nocaute. E participe, hein? Eu vou agora informar aí, pra quem não sabe, né? Muita gente já sabe, mas pra quem não sabe, pega o papel e a caneta, que eu vou dizer o número do nosso WhatsApp, que lembrando, não é apenas do Nocaute Guaíba, mas de toda a programação. Mande mensagem para 993-887532. Dona Marlene Ferreira, já chegando sempre guaibeira, né? Dona Marlene liga ali a Guaíba, 5:30 da manhã, já no Rural, meu amigo Davidson, e segue o dia inteiro aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência, Dona Marlene. Repetindo, 993-887532. Esse é o WhatsApp da Rádio Guaíba. Leandro Bang, com toda a equipe, né? Gabriel, Marlon, Gregory, Júnior Lobão, que já veio aqui, né? O Gregory também, são os caras de casa, muito bem-vindos, obrigado por terem vindo aqui. Lobão, obrigado aí por ter deixado de fazer um passeio com a tua família pra estar aqui com a gente, cara. Eu que agradeço aí, obrigado mais uma vez mesmo. A oportunidade aí, tamo junto, brigadão, Marcelo. E Bang, volta sempre, não preciso nem dizer, já era pra ter vindo, veio, mas já era pra ter vindo antes, né? Essa equipe, ela é conhecida, assim, pelo hype, vídeos muito bem produzidos, né? O pessoal procura aí o Instagram do Leandro Bang, Bang assim como fala mesmo, tá? B-A-N-G, Leandro Bang no Instagram, grandes produções, muito dinheiro, boa vida, charuto, uísque. Ainda não, né? CS, não seja... Muito trabalho também, né? É isso que quer dizer. Qual é o trabalho que tá por trás, né, de todo esse sucesso, cara? Boa tarde. Boa tarde, meu. Muito obrigado pelo convite, né? Pô, um prazer enorme estar aqui numa rádio tão histórica, né? Histórica. Do povo. Cara, pô. Quase 70 anos de Rádio Guaíba, né? 68 de Rádio Guaíba, Correio do Povo 130. Então, os mais antigos aí. Muito massa. A gente nunca imaginaria que estaria hoje numa rádio tão importante, né? E agradecer também
também ao Marcel, que tá introduzindo o mundo da luta aí também nessa rádio, né? Nossa missão, né? Nossa missão. Cara, essa questão da mídia, eu sempre dei muita importância pra isso, né? Sempre fui um cara muito marqueteiro, assim, até quando eu lutava. Quando nem existia ainda o Leandro Bang, né? O personagem, o treinador, o empresário. Então, assim, quando eu lutava, eu sempre investia nisso. Usava as redes sociais ao meu favor. E isso eu consegui algumas coisas, né? Eu consegui alguns patrocínios, mesmo não sendo um grande campeão, né? Como o Júnior Lobão, como os atletas que tinham na época. E eu conseguia muito mais coisa, né? Muito mais visibilidade de patrocínio do que outros caras que eram grandes campeões. Por quê? Porque eles não tinham ainda essa dinâmica de se divulgar nas redes sociais, né? E dentro disso eu introduzi no meu negócio, né? Quando a gente começou a abrir os estúdios, que ano foi isso mais ou menos, assim? A gente abriu em 2020. Foi o primeiro estúdio, né? Pô, já tá gigante, cara, assim, relativamente novo. Cara, eu comecei num espaço mais ou menos desse tamanho aqui, do tamanho desse estúdio, né? Um saco de pancada, um aparador e um sonho, né, mano? E depois a gente foi crescendo, a minha mulher veio junto comigo e hoje a gente trabalha em parceria, né? Eu e ela, somos sócios ali no negócio. E, cara, a gente foi dando a cara a tapa, assim, né? Sem ajuda de ninguém, né? Tipo, digo financeiro. A gente foi investindo o nosso próprio dinheiro, o que a gente ia ganhando, a gente ia investindo, e hoje a gente tá aí com várias unidades, né? E também agora entrando no ramo de franquia, onde outras pessoas estão entrando junto com a gente como parceiros, assim. E dentro disso eu introduzi essa minha galera, né? A galera foi chegando, a gente foi se conhecendo, foram pessoas que foram entrando na minha vida, assim. Foi um boom, né? 5 anos que eu conheço essa rapaziada aqui. E hoje eu trato eles como meus filhos mesmo, assim, hoje eles são colaboradores da empresa, trabalham lá, são atletas, mas trato eles assim como meus filhos mesmo, minhas crias, né? Gabriel professor. Gabriel foi meu primeiro lá. Fui o primeiro professor lá, né? A gente começou literalmente em 2020. Quando ele começou nesse espaço, na verdade, ele alugava da minha mãe, né? E eu vim do jiu-jitsu, eu treinava em outros lugares, treinava na Boxer, que era uma outra academia. Jiu-jitsu, cara? Vim do jiu-jitsu. Fabiano Boxer. Isso, comecei a treinar lá. E aí depois eu fui pra Aliança do Johnny Loureiro, né? Que era um filiado do Mário Reis. E aí, quando eu conheci o Bang, foi bem na época da pandemia. Que no caso as academias de jiu-jitsu não tinha como funcionar, né? Porque era um contato direto. E aí eu sempre treinei, sempre gostei de luta. Daí ele dava aula pra minha mãe e pra minha irmã. E aí foi quando eu conheci ele, comecei a treinar lá com ele. E aí na época eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele me ajudou, porque na época eu tava precisando de emprego, porque bem na época da pandemia tava muito complicado. E aí eu me lembro que um dia assim, ele dava aula das 6 da manhã até as 8 horas da noite. E aí ele pegou eu treinei com ele às 4, a gente treinava junto já. E aí naquele dia eu chorei, porque eu tava procurando trampo e tal. E eu me lembro que ele me mandou uma mensagem, tipo, depois do dia inteiro de trabalho, e mandou: meu, olha só, eu sei que tu tá aí procurando trampo e tal, e cara, se foca, eu sei que tu é um guri bom. E aí me deu uma manopla, né, velha, que ele tinha pra mim começar a treinar com a minha irmã, que já treinava com ele, né, e aí acho que deu um mês mais ou menos, ele me chamou pra gente começar a trabalhar junto naquele estúdiozinho pequenininho. Pô, mas teu lance é artes marciais mistas. Isso, vem sempre, aí do grappling. Isso, comecei lá, parei um tempo, né, mas aí quando eu comecei a trabalhar com banho, mas depois eu voltei a treinar. Mas sim, eu comecei numa academia focada mais no Gil, né, que era do Boxer, e só que treinava ali com o Pabum, em algumas lutas de pé, mas nunca foi meu forte mesmo. Daí eu fui pra Aliança, que era o meu foco jiu-jitsu mesmo. E aí depois, quando eu comecei a treinar com o Bang, daí foi que realmente eu me especializei nesses camp MMA aí, do Lobão, Grego. Agora eu comecei com eles, né. Eu tenho uma lesão no ombro que às vezes me impossibilita de treinar muito, né, muito forte. Mas agora eu comecei já com os guri, ajudei muito eles quando eles estavam ali, principalmente o Lobão na primeira luta ali do MFC. E ele é nosso preparador físico. Eu sou preparador físico, sempre fui, né, no caso, assim, a gente educação física, então ele ajuda toda essa parte. Quando a gente abriu o Bang, hoje ele tem 2 negócios, né, que é o funcional e o Muay Thai. Quando ele abriu o funcional, eu já estudava educação física, e eu sempre fui muito fã, assim, de preparação física. Desde que eu treinava Gil, foi as coisas que eu mais gostava de fazer. E aí, como eu já era da educação física, eu cheguei pra ele e falei: por que eu não começo a ajudar os guris e tal? Eu sempre fiz camp, e aí eu comecei a fazer cursos. Fiz um curso com um cara do Muay Thai que é o André, eu fiz outro com
o treinador brasileiro da seleção de taekwondo, né, da seleção brasileira. Então eu fiz alguns cursos e aí me especializei, eu comecei a puxar a preparação física dos guris. Então, desde acho que 2021, mais ou menos, eu faço essa preparação física para eles ali, monto as planilhas e tô sempre ali ajudando eles nessa parte de preparação. E funcional é massa, né? Eu sou aluno né, agora há muito tempo não treino, mas sempre serei aluno aí do mestre Ítalo Centeno, e ele colocava ali o funcional nos treinos, a gente saía assim, ó, o bagaço, e era bom, né, tia? Marlon, gerente, a grana é contigo, assim, é mais ou menos isso. Quem dera, né? Primeiramente, boa tarde aí, obrigado pelo espaço e por estar nos recebendo aí. Quem dera a grana fosse comigo, a grana na verdade é com a patroa, né, meu patrão? Falou em grana é com ela. Sabe, mas estamos aí, né? Ajudo hoje a gerenciar toda a parte aí junto com a galera, então é muito bacana. Como é que vocês se conheceram, cara? Ele era aluno? Eu fui aluno. Fui de aluno pra trabalhar ali na parte da gerência. Isso. Logo que ele abriu lá esse primeiro espaço dele ali, onde o Gabi se referiu ali, eu e o Gabi acho que começamos meio que junto ali a treinar com ele ali. Então entrei ali pra procurar a atividade física mesmo, né? Eu gostava de luta, eu tive umas outras passagens dentro do Muay Thai e até do próprio Jiu-Jitsu, mas sempre assim, turista, ia lá numa academia, treinava um tempo, parava, e assim eu fui por um bom tempo ali também, né? Eu treinava, parava, só que eu sempre tava junto, às vezes nem treinando, eu tava lá com a gurizada, tava fazendo as resenhas, e aí foi indo até que surgiu a oportunidade aí de eu entrar pra equipe, pra trabalhar como professor ali, numa fase da minha vida. Tu pediu, assim? Chegou e pediu? Foi bem natural, né? Eu tava meio numa fase da vida assim que eu tava querendo mudar de áreas no outro trabalho que eu tinha, buscar algo diferente, e aí numa conversa vai e vem assim, o Leandro surgiu com essa proposta. No primeiro momento eu até não fiquei meio assim, porque eu achava que não ia dar certo, sabe? Eu não tinha uma experiência, né, dentro dessa parte assim, pra puxar treino, essas coisas. Aí foi indo, a ideia foi amadurecendo, aí um certo dia lá ele falou comigo de novo, eu, vamos tentar. Aí começou a fazer um teste lá e deu certo, amanhã até hoje. E é tranquilo, assim, porque 3 filiais, falou? Agora são 7. Vai 7 filiais, 7 filiais, cara. Bah, isso é muito trabalho. Tu só trabalha, né? Tu só trabalha. Praticamente. Bah, mas é prazeroso, entendeu? Todo mundo aqui faz o que gosta, tá ligado? Sim, e são assim, CTs, né? Enfim, estúdio, né? Muay Thai chama mais de estúdio, né? Mas eu tô muito acostumado com CT e chama atenção, né? Porque de onde é que saiu a estética, cara? Aquela coisa colorida ali que realmente a gente passa na rua. Muito antes de eu te conhecer, eu já sabia daquela academia, porque chama muito atenção. Hoje a tua mente tá. Cara, foi assim, ó. Eu trabalhei numa academia, na verdade eu sempre gostei de arte, assim, de desenho, eu desenhava quando era adolescente e tal, sempre curti. E aí eu trabalhei numa academia que o Jackson, que é o nosso artista que faz ali toda a obra, ele tava fazendo um mural nessa academia. E aí eu ficava olhando aquilo dali, né? Eu dava aula lá e ficava olhando ele desenhar assim, porque eu sempre gostei de desenhar, né? Daí eu falei, o cara é muito foda no bagulho, né? Tipo, o cara desenhar com spray, porra, deve ser difícil pra caralho. E eu ficava com aquilo na cabeça. Tipo, quando eu tiver a minha academia, eu quero ter uma arte dessa. E aí quando a gente abriu a primeira unidade mesmo, né, antes do estúdiozinho, eu e a minha esposa, a gente ia botar um espelho em toda a academia, assim, né? Ser tudo espelhado. Assim, eu falei, vai ficar muito clichê, vai ficar igual a academia que é de todo mundo. Daí eu falei, quem sabe a gente faz uma arte aqui e tal. Eu tenho um contato de um cara que eu sigo no Instagram, o cara é fera. Daí a gente mandou uma mensagem pra ele fez o layout. Quando ele fez o layout, a gente pensou, é isso aí mesmo. Cara, ele mandou o layout e a gente pensou assim, não vai ficar igual. Ficou muito melhor do que o próprio coisa que ele fez, entendeu? E aí surgiu o primeiro mural ali, né? A academia era só uma parede grafitada. E aí depois a gente trocou a unidade do Forte para uma unidade maior, e aí era um prédio de esquina, assim, né? Estilo São João. E eu falei assim, Jacques, quem sabe a gente faz só uns riscos aqui, um negócio. Ele falou, não, mãe, eu vou dar de presente pra vocês aqui, essa parte toda de fora, vocês só me pagam o material. Aí ele grafitou toda a academia. Aí veio a primeira academia 100% grafitada, né? Aí depois as outras seguiram o mesmo modelo, sabe? Hoje a galera, tipo assim, a gente tá abrindo uma unidade nova. O primeiro risco que ele bota na parede, a galera já começa a mandar mensagem, não acredito que vocês vão abrir aqui perto da minha casa e tal, porque já identificam a identidade visual. É uma estética muito estética, própria, né? Cara, e assim, dá vontade de fazer parte. Muita gente mandando mensagem. Eliseu,
Pugna Fight aí, a grande empresa de equipamentos das lutas no Rio Grande do Sul. Obrigado, Eliseu. Diz assim, ó: boa tarde, só fera no programa hoje. Parabéns, Leandro Bang, grande mestre e baita empresário. Tamo junto, Eliseu. Muita gente participa. Digo mesmo de cheio, pô. E ó, anota 993887532. Vou repetir, é o WhatsApp da Rádio Guaíba. Manda mensagem, vamos ler no ar. 993887532. Hoje o papo é Muay Thai, MMA sempre também e empreendedorismo e investimentos, né? Gregory, qual a tua história com o Bang? E também a tua história no MMA que tá começando aí, né, cara? Primeiramente, boa tarde a todos. Mandar um abraço pra minha avó, que eu fiquei de dar um abraço pra minha avó. Beijo, vó, te amo. Cara, a minha história com o Bang foi assim: eu tava no quartel, final do ano ali, pandemia também. Aí eu tava naquela de ficar no quartel ou não, eu não sabia se eu ia ficar ou não. E aí daí eu comprei um aparador com o Bang antes de fazer parte com ele, que ele tava vendendo os aparadores e tal, luva, sempre vendeu nas academias normal. Já treinava? Então. Já treinava, já era do Muay Thai. Eu comecei a treinar lá com o Menu, lá no MFT. Daí fui comprar. Os caras têm um background forte. Aí eu fui comprar o aparador com o Bang, e aí uma moça que trabalhava lá e me chamou pra trabalhar. Eu falei que aquele momento ali não poderia, porque eu tava no quartel e tal, não tinha como sair do quartel naquele momento. E aí depois, fevereiro ali de 2022, 21, não me lembro direito, eu fui lá na academia e falei com o Bang se tava procurando gente ainda e tal, e a gente fez essa entrevista ali, e aí eu comecei com ele no Muay Thai ali como professor, e aí tô lá até hoje, né, dando aula, fingindo um pouquinho também, né. O rei da resenha. É bom de resenha. Um pouquinho, né, tem que brincar um pouco, né, não dá pra levar tudo a sério aí. E esses caras que, pô, tipo o Gabriel, que vem aí do grappling e tal, isso aí de alguma maneira te incentivou a também ir pro MMA, como tu tá trilhando agora? Cara, a gente tinha muita cabeça fechada antes ali na academia de Muay Thai, né? Como a gente queria muito Muay Thai. E aí, como o Lobão sempre foi uma inspiração pra todos nós ali da academia, pra atleta, pro Bang, pra todos, né? Pra aluno. Então, a gente tinha que migrar novos caminhos. Então, quem introduziu essa parte do MMA foi mais o Bang e o Lobão mesmo, indo treinar com o Mestre Sombra e tal, e aí abriu a nossa cabeça pra querer coisas novas, entendeu? Então a gente começou a aprender coisas novas, como jiu-jitsu, esse tipo de coisa. Por mais que eu estivesse treinando lá, já tinha treinado lá antes com o Menu e tal, eu nunca tinha treinado Gil, essas coisas. A gente começou a treinar essas coisas novas e aí a gente foi pegando gosto, entende? E aí vendo que é um mundo diferente também, coisas diferentes, coisas que a gente pode viver diferente também daquele nosso mundo só do Muay Thai. E aí acabei fazendo uma luta. Acabei perdendo no MFC, mas nada demais assim, né, cara? Que luta é isso, a gente perde, a gente ganha, a gente perde. E, porra, é uma sensação incrível, assim, né? Ser um dos treinadores lá no Leandro Bang, dessa oportunidade. Tu vai voltar pro MFC em agosto agora. Isso, vou lutar agora. Caiu uma luta lá, daí... Já sabe teu adversário? Cara, vai ser... Eu não lembro o nome dele. Sabe a luta de boxe que teve do nosso outro atleta? Ele vai lutar com o mesmo adversário. Entendi. O nosso atleta tá meio mal de cabeça, não quer lutar e tal. Daí eu falei, vamos botar o Greg então pra não desfalcar o card, né? Eu falei com o Sombra, daí a gente botou o Greg pra fazer essa luta. Massa. Aqui, ó, muita gente participando. O Márcio Alberto Ruschel, de Serafina Correia, na escuta. Também Luiz Pereira Rodrigues, enfim, os iguaibeiros também, muita gente mandando mensagem no WhatsApp, e a gente vai ler tudo que é possível, tá? Porque senão eu vou só ficar lendo mensagem, a gente precisa fazer um programa, tem muito papo aí pra gente falar. Lobão, a tua história com o Bang é incrível, cara, porque vocês realmente marcaram, né, ali o cenário Muay Thai. E como é que começou isso tudo? Outra vez tu veio aqui, tu comentou que foi em Alvorada, mas tu estava treinando em Alvorada. Mas tu é de Bagé. Eu sou de Bagé, sou natural de Bagé, isso aí. Como é que tu foi de Bagé pra Alvorada? Na verdade, eu fui de Bagé pra Sapiranga, de Sapiranga pra Igrejinha, e de Igrejinha fui pra Alvorada. Trabalhando? Foi isso, é meio cigano. Eu nunca... Como é que eu posso dizer? Foi vivendo. Fui vivendo. Uma aventura. Tu ia sozinho, assim?
só. Isso aí. Tipo assim, por exemplo, assim, eu tenho meu irmão mais velho, mora em Sapiranga, mas eu sempre fui assim, meio de, vamos lá ver qual é que é. Ia conseguir um emprego lá e fui sempre meio que sozinho, assim, sabe? Mas sempre, claro, sempre avisando os parentes e tudo mais. E aí foi em igrejinha que eu comecei. Como desaparecido. Cadê o Lobão? Tá na caixa de leite da cozinha. Foi em igrejinha que eu comecei no Muay Thai. Aí um dia eu passando na frente de uma academia lá, Muay Thai, disse, vou começar no Muay Thai. Foi aí que eu comecei. E aí, só que começando os treinos ali, começou a criar aquela ambição de ser alguém dentro do Muay Thai. Acompanhando. Ou na época o Bang era da Scorpion. Então, vendo os caras da Scorpion, na época a DK1 também era muito forte. Sim. Eu digo, eu quero lutar contra esses caras. O auge da rivalidade. Isso aí. Aí comecei a treinar, já com a ambição de tal evento, de chegar em tal evento. Na época, ali todo mundo, era difícil lutar o Attack Fight, sabe? Então o Attack Fight era tipo assim, no Muay Thai eu quero chegar no Attack Fight e ser campeão desse evento. E aí só que a igrejinha foi ficando muito pequeno pro meu sonho ali. Então vim pra Alvorada em busca de tipo assim, ter mais material humano pra treinar, sabe? Em busca de crescer como atleta. Aí cheguei em Alvorada, fiquei um tempo treinando uma equipe de Alvorada. Só que ali chegou uma época que o ciclo ali já cada um meio que entre treinador e atleta tinha que seguir o seu caminho. E só que eu tinha uma luta muito importante no Attack Fight marcada. E aí eu e o meu treinador na época decidimos ali que cada um ia seguir o seu rumo. E aí foi teu treinador da época que te conseguiu a luta no Ataque. Isso aí. Já era o Ataque. Isso, monstro, assim, isso aí, televisionado. Isso aí. Já era televisionado, isso. Né? Vamos contextualizar, né? Tem muita gente aí que tá sintonizada em 101.3 FM ou também no YouTube, Guaíba Esporte, ali o programa com imagens, e necessariamente tá aprendendo aqui, né? Não sabe esses detalhes do cenário de lutas do Rio Grande do Sul. Attack Fight, maior evento de Muay Thai da América Latina, sediado em Canoas, né? Hoje acontece no Canoas Shopping, antes acontecia na Ubra. Enfim, é um evento gigantesco, passa no canal da concorrência, eu vou falar, Canal Combate, enfim, que é da Globo, falei. E, então, assim, é muito grande, é um evento muito grande. Aí tu conseguiu a luta lá e bem antes da luta, tu e o treinador foram... Isso, umas 3 semanas antes, um mês antes, a gente ali resolveu cada um seguir seu caminho. E aí, onde é que eu ia treinar? Que nem eu disse na última vez que eu vim aqui, tipo assim, o Medalha, por mais que a gente seja rival, querendo ou não, ele tem meu respeito, porque pra mim ele é um dos melhores treinadores de Muay Thai, tanto aqui do Sul como no Brasil. E aí o Bang, eu sabia, ele não queria ter atleta, trabalhar com atleta. E aí só que aí eu mandei uma mensagem, eu digo, vou incomodar esse louco aí e levar problema pra vida dele. E aí mandei mensagem pro Bang, a gente conversou, ele conversou com o meu ex-treinador na época ali, né? Estava tudo ok e tudo mais. E aí a gente começamos a trabalhar ali já pra me preparar pra essa luta. Cheguei lá, tive que fazer escolinha, todo mundo treinando, se quebrando, e o Bang me botou a caminhar numa corda, você vai aprender a caminhar, vamos ajeitar a sua base, caminhar e voltar. 3 semanas pra luta. E aí a gente começou a trabalhar. E foi uma história muito, pra mim ela é bem marcante, assim, porque foi bem num período meio tumultuado na minha vida ali. Fazia pouco tempo que eu tinha perdido meu pai. E aí eu tava com a cabeça meio bagunçada ainda. Tava sem trabalho, não tinha emprego, então eu ia treinar ia ali até o Bang com um amigo meu que me dava passagem pra mim ir. E aí só que na época eu não tinha dinheiro pra comprar comida. Aí eu comprava um torrãozinho, queijo de amendoim, e treinava de 12:00 e às 16:00. Aí foi indo e o Bang viu, tipo assim, meio que notou que, tipo, esse cara não tá se alimentando direito. Aí um dia a gente treinou de 12:00, daí ele me convidou pra ir almoçar na casa dele. Aí
almoçamos lá, ele conversou comigo e tal, voltamos, treinamos à tarde, e aí quando a gente tava saindo do treino, ele me chamou na calçada ali, e aí ele perguntou, né, e aí, Lobão, a gente vai abrir mais uma filial agora, a gente vai precisar de um professor, aí queria saber se tu aceita e começar a trabalhar com a gente e tudo mais. Daí foi uma felicidade, tava sem emprego, sem nada, aí consegui um treinador, um emprego, e aí a gente começou a decolar junto. Te lembrou um pouco a história do mestre Rafael Sombra com o Vinícius Lock Dog Oliveira, né? O Vinícius, o único porto-alegrense que está no UFC, né? Leva a bandeira aí de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, da Lomba do Pinheiro para o mundo inteiro, porque realmente apostou, né, no atleta e fica uma sinergia, né? Acho que tu e o Lobão tem também, né? Isso aí. Sim, tem uma... É uma parada que não dá pra explicar, assim, né? Principalmente quando a gente tá ali no corner, eu tô no corner dele, ele tá lutando, é uma sintonia diferente, assim, sabe? É uma parada que parece até meio espiritual no negócio, assim, é diferenciado. Mas é aquilo, né? Ele chegou ali... Eu já vi a luta dele, eu já vi as lutas dele, principalmente aquela luta que ele teve com o Caveira, eu já vi esse moleque que é diferenciado. Eu já olhava ele com outros olhos antes de começar a treinar atleta. E aí quando ele começou a treinar ali, quando ele deu o primeiro chute no aparador, eu falei, porra, é uma patada, entendeu? Então, tipo assim, se for ver todas do Lobão, ele ganha na base da bica, entendeu? E eu falei assim, esse cara é diferenciado. E outra, ele tinha uma outra característica que poucos lutadores têm, é de apanhar e não cair. Então, tipo assim, já tinha um Rock Balboa no sangue dele ali, né? Falei, cara, esse cara é diferenciado. Daí na época a gente desafiou até o Teles, né? Aí o Teles era o campeão do Attack Fight na época, só que ele já tava aposentado e tal, parado. Daí a gente tinha um podcast lá, e o Teles, eu falei, tem que lutar com o meu moleque lá, porque era aquele cinturão do Attack Fight lá, ou tu dá vaga, ou tu vai ter que lutar com ele. Aí no fim o Teles não rolou e tal, e aí ele fez a luta com o Sommer. Lutamos com o Sommer lá em Jaraguá e conquistamos ali o primeiro cinturão. Depois fizemos outras lutas ali, depois defendemos o cinturão contra o Zion também, como foi uma baita conquista para nós ali, né? O Zion, um baita do atleta, um cara conhecido, era muito conhecido na cena do Muay Thai no Brasil, e a gente precisava ganhar alguém brasileiro, não digo brasileiro, mas fora do Brasil, né? Pra mostrar o nosso nome pra São Paulo, pra outros estados ali. E dentro dessa luta ali que o Lobão estourou na rede social ali, a gente foi divulgar nós no canal Combate, a gente criou uma história, né? Então a gente criou todo um enredo ali através dessa luta, né? Pra o negócio bombar, né? O Lobão fez um trash talk, não aquele trash talk ofensivo, mas aquele. Falei, cara, vamos bater no peito que o cara não vai tirar o que é teu, ponto. Não foi nada ofensivo, nada que tipo desrespeitasse o grande atleta que o Zion é, né? Tinha muito mais aquela questão de respeito. Mas também a gente tem que dizer assim, matar no peito que não. Por mais que o cara, independente do cara, é meu adversário. Ele não vai tirar o que é meu. E a gente fez essa mídia toda ali, criamos essa história, e isso fez com que o Lobão estourasse na rede social e tenha o número de seguidor que ele tem hoje, entendeu? E tia, essa é uma contribuição grande, assim, que acho que vocês podem trazer pra cena do MMA, porque falta muito essa noção dos lutadores de MMA de vender o produto, de se divulgar, né? A gente faz o que pode aqui do nosso lado da mídia pra levar pro povo realmente o entretenimento, mas acho que essa noção pros lutadores aqui ainda não chegou, né, cara? Qual a tua avaliação agora, treinando, né, junto ali com Sombra, enfim, conhecendo de perto essa cena toda? Falta muito pro MMA chegar nesse nível que o circuito independente do Muay Thai chegou, de vender uma luta? Cara, assim, eu tô entrando agora nesse mundo, acho que não faz nenhum ano que a gente tá no MMA, né? A gente começou a treinar mesmo, acho que foi em novembro do ano passado, assim, que eu fiz a parceria com o Sombra, daí a gente trocou uma ideia ali e unimos ali, né, o útil ao agradável. O Sombra tem praticamente o mesmo pensamento que eu, assim, mesmas ideias, mesmos, né, propósitos dentro da luta, né? Então quando a gente foi fumar um charuto,
esporadicamente, assim, se conversou no Instagram. E aí eu tinha uma ideia pro Lobão que o Muay Thai já não tava mais, não tinha mais o que ele provar dentro do Muay Thai, né? Independente de vitória ou derrota, o Lobão lutou com os melhores do Brasil. A gente conquistou aquilo que a gente queria, né? Então eu falei pro Lobão, tu já tá com 27 anos, cara. O Muay Thai tu não vai ganhar dinheiro. Infelizmente com o Muay Thai tu não vai ganhar dinheiro, né? Ou a gente dá um passo maior e vai para uma outra modalidade que é o MMA e busca algo, né, que vai te trazer um resultado financeiro, ou a gente vai ficar se limitando no Muay Thai, ganhando pouco. É mais lesão, né? Também no Muay Thai, né? Porque não tem chão e tal. Acho que também, tem isso também, cara. É tipo, por mais que os eventos de Muay Thai estejam pagando bem, o desgaste é muito alto e a gente sempre pensa alto, cara. Eu sempre fui um cara de pensar alto. Eu quero estar andando com os melhores e estar nos melhores lugares. Eu acho que todo mundo tem que ter esse pensamento, entendeu? Então, tipo, por que eu vou me limitar? Não tô dizendo que o que a gente ganhou, conquistou antes era pouco. Não é isso. É muito. O que a gente, mas só que a gente chegou a gente conquistou aquilo, tá ok, agora eu preciso conquistar mais. E aí veio essa ideia do Sombra. Eu vi o Sombra já com atleta no UFC, o Sombra com os atletas deles não só no UFC, mas em grandes eventos internacionais. Então, assim, Emirados Árabes, vários, pô, cara, os caras agora estão viajando pros Estados Unidos. Então, tipo, agora o Madeira vai pra Dubai. Então, tipo assim, pô, cara, pelo menos essa experiência a gente tem que ter. Sim. É muito difícil chegar no UFC, é muito difícil. Mas a gente é capaz disso, porra. Entendeu? Eu acho que ele tem potencial pra isso. Então eu digo assim, cara, vamos apostar alto, vamos jogar firme. Aí levei ele lá pra treinar no Sombra, tomou um arredio lá, tá ligado? Lá é o covil das bestas, né? Um relho, e é um bagulho que eu tenho que falar pra galera do Muay Thai: parem de subestimar o MMA. É uma coisa que eu também fazia, subestimava. O Muay Thai tem muito esse ego de a gente é os melhores, a gente se troca pau. Não é. Vai lá treinar com os caras que vocês vão ver o que é apanhar. O que é apanhar que nem que apanhar. Não, tá louco. Tanto que a gente saiu do treino e ali aguentou. Ali foi bicho homem, não tem. Apanhou. Mas ele fez 10 rounds, 5 minutos lá por um de descanso. Caía, levantava, não tinha. Só pode perguntar pro Sombra. Saímos dali, falei pra ele, chegamos ali, é isso mesmo que tu quer? Que nem pai. É isso mesmo que tu quer, irmão? Eu acho que eu te meti numa fria. Eu fui, tipo assim, eu me apavorei. Cara, quando eu treinava na Scorpio, era naquele mesmo estilo, tá? A gente se quebrava no pau. Olha a minha cara. Na minha cara não tá assim de casa de luta. Foi quase lá na Scorpio. Era só boca braba, a gente se quebrava, mas nada comparado ao Sombra. Não tem. Tipo assim, lá é insano aquela parada. E não tem pra onde tu fugir, mano. Tipo, botou dentro daquela grade, não tem. Então eu perguntei pra ele, mano, eu acho que ele meio que subestimou esses caras, né? E aí daí ele todo fudido, todo arrebentado, só que o ego dele veio lá em cima, né? Não, eu vou continuar. Vou apanhar todos os dias lá, mas vou continuar. Eu falei, é isso que tu quer? Se tu quiser, eu vou falar com o Sombra e na outra semana tu tá lá. Aí tá. Aí ele falou, eu quero. Aí nisso eu saí dali, o Sombra já me mandou uma mensagem: ei, pai, como é que ele tá? Eu falei, ele disse que é o que ele quer, mano. Ele não. O bicho é brabo mesmo, o bicho é brabo, aguentou. São poucos, nenhum do Muay Thai que veio aqui aguentou, né? E o Lobão é diferenciado mesmo. Daí a gente começou aí ganhou o respeito da rapaziada lá. Hoje, tipo, é membro da equipe lá 100%, tá ligado? Vocês estão trazendo um diferencial assim pra cena, né? Dessa parada de realmente promover uma luta, sabe? No último Mercosul Fighting Championship, que pra quem não sabe é o maior evento de MMA atualmente no Rio Grande do Sul, tá? Vai acontecer uma outra edição, a terceira, no dia 30 de agosto aqui em Porto Alegre, o MFC, Mercosul Fighting Championship. Garante teu ingresso porque acaba, tá? E acaba rápido. Inclusive já deve estar nos últimos lotes, tá? E a luta do Lobão no último MFC contra o Rafael Rios, que já veio aqui várias vezes também, aquilo impressionou até o mestre Rafael Sombra, né? Que tem toda a experiência dele na luta e agora é promotor também do evento. E ele falou ali no dia, isso que é vender luta. A gente foi lá na coletiva, a gente tentou botar a lenha na fogueira, né? Mas os caras
que venderam a luta mesmo foi o Lobão e o Rios. E agora, de novo, no dia 30, tem a luta com o Taquara, que veio aqui também, e é minha missão promover essa luta como há muito tempo não se vê no Rio Grande do Sul, porque existe uma rivalidade real ali no fundo, e é isso que o povo gosta, cara, é isso que o povo quer quando tem verdade ali na luta. E assim, de novo, é a luta mais hypada, mais esperada, pra ser dois caras que estão começando no MMA, né? Tem outros ali que já são mais experientes, mas a luta mais hypada é essa, cara. Então, continuem trazendo esse diferencial de vender a luta, sabe? Tu percebe também que o povo, ele quer o caos, o entretenimento, o lutador ser mais do que a vida, cara, maior do que a vida, né? As pessoas olham pros lutadores, elas veem ali um exemplo, né? Quase personagens de quadrinho ali, né? E acho que vocês estão trazendo isso, cara. Estão trazendo isso. Tu percebe isso também? Eu na verdade, quando a gente entrou pro MMA, a gente pensava que era assim, que tinha esse trash talk, esse negócio, aí a gente entrou e viu que também se tava ali, né? A galera não se divulga muito, entendeu? O mundo até tem, né? O UFC tem bastante. Agora aqui no Rio Grande do Sul realmente assim, ainda não chegou. É que assim, eu estudo muito, né? Então eu estudo muito o boxe. O boxe, Muhammad Ali fazia muito isso, né? Tipo, então tem várias formas de trash talk. Não tem aquela, tem as formas, tem aquelas formas mesmo de Chael Sonnen ou McGregor, que os caras se ofendem, se até brigam, né? Que eu não acho legal, não gosto daquele tipo de trash talk. Mas tem aquele que tu faz, cara, que nem o Lobão. O Lobão, ele faz um trash talk onde ele se põe como campeão, pô. Eu sou campeão, tu não vai ganhar de mim, ponto final. É isso. Ele não provoca, ele não fala da mãe do cara, ele não xinga o cara, ele só diz assim, tu não vai ganhar de mim e deu. Isso não é ruim. E todos os atletas deveriam fazer isso. Cara, tu não vai ganhar de mim, ponto. Tu não é bom nisso, tu não é bom naquilo. E tipo assim, isso é ofender? Não é. Tem que envolver as pessoas na luta. Só que a galera, tanto do MMA, de outras artes marciais, acha que eu tenho que provocar, né? Eu tenho que xingar a mãe do cara, eu tenho que xingar a família. Não é isso, gurizada. E que é só o treino. Não é só o treino. Tem que saber realmente criar o clima para aquela luta e envolver as pessoas. E tipo assim, ó, por exemplo, a luta do Zion contra o Lobão, tá? Nós fizemos a mídia. O Zion, a característica dele não é entrar no jogo desse, de falar, de querer. Ele vai lá e faz o dele e deu. E, pô, respeito a full, ele não precisa mostrar nada pra ninguém, sabe? Só que eu preciso fazer a mídia do meu atleta. Eu preciso que ele seja visto, sabe? Então, assim, hoje a gente faz uma mídia pra que o Lobão seja visto, né? E contrapartida, o cara que vai lutar com ele ganha muito com isso também. Sim. Entendeu? Então hoje o Lobão, com a mídia que ele faz e com o trabalho que a gente faz ali pra divulgar a luta, pra divulgar o evento, o atleta que for lutar com ele ganha muito, cara. Ganha muito mesmo. Sabe? Porque vai ter aquela galera que com a mídia que o Lobão tá fazendo, com a mídia que a gente tá fazendo, vai querer ir lá olhar o cara ganhar do Lobão. Porque o cara tem a maior mídia, o cara é o campeão. E tem muita gente que quer ver o campeão perder, pô. E faz parte, irmão, entendeu? O que isso é interessante? O que ganha, quem é que ganha com tudo isso? Não é o Lobão. Claro que ganha, mas quem é que ganha em geral? É a luta, é o mundo da luta, esporte, entendeu? É o esporte, é o público. E quem é o público que dá dinheiro que traz dinheiro pro esporte? É esse público que quer entretenimento e quer ver o cara ganhar ou perder. Entendeu? Então a galera da luta tem que colocar isso na cabeça. Cara, eu preciso, principalmente os treinadores, que é o líder do atleta. Irmão, vamos se divulgar. Né? Vamos falar, vamos provocar. Cada um vai ter seu jeito. Tipo assim, o moleque aí, o Taquara, que vai lutar com o Lobão, ele tá fazendo o que tem que fazer mesmo, falar. Ele tá ali, ele vai lutar com o Lobão porque ele veio e botou a cara, irmão, entendeu? Teve coragem de botar a cara, coisa que muita gente que não tem coragem, entendeu? Que só quer vir, ganhar o hype dele, lutar e depois ficar provocando ele na hora de que ganha dele, entendeu? Tipo assim, pô, o que eu me mordo, sabe? Os caras vêm, não divulgo um link de pay-per-view do evento, um cartaz do evento. Aí fico falando que ele é muita mídia.
muita mídia, não sei o quê. Entra nos perfil dos caras, nem foto direito. E nós não estamos nem aí. A gente vai falar, independente se a gente perder ou ganhar, pode folgar depois, pode brincar, não estamos nem aí, estamos cagando. A gente tá fazendo. A gente sabe o pedestal que a gente tá, entendeu? Então, mas a gente tem coragem de falar, irmão. A gente tem coragem de bater no peito que o nosso time vai ganhar. Isso aí é guerra. Não é, sabe? Não é palhaçadinha. Entendeu? Aí os caras ganham dele, aí depois ficam, não sei o que. Aí fazem mídia. Aí usam a mídia pra avacalhar com ele, entendeu? Então assim, ou tu vem, ou tu não vem. Então o Taquara tá tendo uma oportunidade de lutar com ele por causa da gente. Tá? Por quê? Porque ele veio e tá fazendo mídia. É essa a oportunidade que ele tem, né? Porque tem muita gente na frente que poderia lutar com o Lobão e não vai lutar. Por quê? Porque não vai vender. Então assim, a gente tá procurando adversários que vendam a luta. E nós também, né? Meu amigo Davidson Rosa, é a questão do intervalo, hein? Quanto tempo de intervalo a gente tem? Então acho que eu vou deixar mais lá pro final, né? Vamos, porque o papo tá bom, a resenha tá boa. E, bom, já que a gente tá falando aqui, falamos de MMA, falamos de Sombra Team, de Mercosul Fighting Championship, tem o boletim do nosso amigo Teófilo, com atualizações desse cenário todo das lutas, também vai falar do X-Fest, faz aí uma recapitulação do UFC, que tá efervescente, e depois também vou ler mensagens, hein? Muita gente participando. Teófilo, palavra é tua. Boa tarde, ouvintes da Rádio Guaíba, boa tarde, Marcel. Estendo meus cumprimentos também aos convidados que estão aí na mesa, Leandro Bang, Júnior Lobão, o Gregory, né? E aos demais convidados. Vim aqui falar um pouco do que aconteceu, né, no mundo do MMA e do esporte de combate aqui no Rio Grande do Sul e no mundo, e não posso começar sem falar da última edição do UFC, que teve excelentes lutas, e a gente cita a luta do Joshua Van, que ele sai vitorioso, que pra mim ali foi a luta da noite, foi uma excelente luta, né, mas de forma resumida vim falar também, não podemos esquecer do Alexandre Pantoja, que venceu o Kai Kara France e aumentando um pouco o seu domínio na categoria dos pesos mosca. Então, um grande lutador que aumenta o seu legado. Também ali, infelizmente, vemos a derrota do Charles do Bronx, nosso brasileiro, né, contra o Ilia Topuria, o espanhol, que muita gente estava na dúvida por ser campeão da categoria de baixo e não sabia como é que ia ser na categoria de cima. Ele mostrou que, apesar de ser da categoria de baixo, suas mãos são muito pesadas até pro peso leve. E o mais interessante do evento foi ver o pós-luta. Já sabemos qual vai ser a próxima luta da categoria, depois da encarada que teve, das provocações trocadas dentro do octógono entre o Ilia Topuria e o garoto de Liverpool, Paddy Pimblett. Bom, outra coisa que aconteceu, movimentou aqui o nosso estado, também já não pode deixar de citar a assinatura de contrato do Wellington Madeira com o UAE Warriors, o evento dos Emirados Árabes Unidos, que revelou muitos lutadores para o UFC. Evilson Knockdog é um exemplo, tem agora o reforço no seu plantel, o nosso gaúcho aqui de Alvorada, Wellington Madeira. E não só isso, o Magnus Conrado, né, atleta lá do professor Thiago Magalhães da Infinity Team de Rio Grande, também já tem luta marcada no ACA, evento russo, que sua luta tá para o dia 11 de julho. Então, além disso, algumas atualizações a gente consegue ver ali no Instagram do X-Fest e do MFC, lutas já sendo agendada, disputa de cinturão da categoria 84, por exemplo, no X-Fest, muita coisa acontecendo aqui no cenário do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pela atenção, um abraço a todos do estúdio, e é contigo, Marcel. Valeu, Teófilo. Teófilo que manda mensagem aqui, ó. O programa tá tão bom que está passando muito rápido. É verdade, Teófilo. Também Luiz Ravazolo. Só um detalhe, eu acho que o Wellington Madeira é de Viamão, hein? Acho que é de Viamão. Viamão. Viamão, né? Claro, de Viamão para os Emirados Árabes. Parabéns, Madeira. Temos que vir aqui também repercutir essa contratação aí. Golaço da Sombra Team. Também Luiz Ravazolo, sempre na Rádio Guaíba. Aqui é a Suzana Moraes. Fala, os guris. A Michele
Fernandes diz: meu filho Joaquim treina na Bang, vai ser campeão, porque só tem feras. A Melissa também diz aí, ó, a avó tá repercutindo aí, viu? Ela retornou aí o recado. Então tá, pessoal, pô, grande participação de todos. Temos, infelizmente, tempo corrido, né? Eu falo aí pra direção, vamos fazer mais uma edição, pelo menos na semana. Se quiser, bota todo dia no Nocaute Guaíba, que tem assunto, tá? E também vontade de fazer em público. Vamos que vamos. Tia, já que falamos ali, o Teófilo abordou a questão do MMA, Lobão, preciso te perguntar, faz uma análise da tua luta de São Paulo, cara. O que poderia ter sido diferente? O que tu se pudesse, né, faria melhor agora? Cara, ali essa luta de São Paulo, como é que eu posso dizer? Ela me serviu como um grande aprendizado. De um erro que, tipo assim, um erro que a vida manda assim, Lobão, tu não pode mais vacilar com isso. Lobão, daqui pra frente, o Muay Thai literalmente ficou pra trás. Ali naquela luta tava conseguindo seguir a estratégia que a gente tinha montado. E quando eu tava chutando as pernas dele, e quando ele sentiu um chute na panturrilha, sei lá, aí na minha visão, né, se ele sentiu ou não, mas na minha visão, que ele deu a desequilibrada, que ele mancou, ali eu fiquei meio confortável. Eu disse, vou ver aquela, o confortável que eu digo assim, ver aquela assim, vou derrubar ele com chute nas pernas. Em vez de continuar indo, construindo devagarinho, já quis me antecipar. E aí, se tu perceber ali no detalhe, quando eu recuo, a hora que ele avança pra me atacar, eu recuo mais na base de Muay Thai pra já tentar responder ele rápido com o chute nas pernas, e aonde o gancho pega. E o gancho realmente não pegou forte, só que ele pegou e encaixado, é aquele golpe encaixado. Que aí me desligou e eu só deu aquele flash, eu só voltei quando eu bati a bunda no chão. E aí ele já tava montado. E aí deu aquela, eu recebi mais umas cotoveladas ali, deu aquela desligada, e a hora que eu voltei mesmo, que eu comecei a pensar como que eu iria sair, comecei a ouvir o Sombra e o Bang, o árbitro veio e interrompeu a luta. E foi aquela sensação de, não, agora que eu tinha voltado mesmo, não. Só que daí não tem como culpar o juiz, deixa um pouquinho, dá pra ter deixado um pouquinho mais, ele tá fazendo o trabalho dele. É ele que tá me vendo, certo? Se tá bem ou não tá. E se ele ali na hora ele optou por encerrar a luta, agora é vida que segue. Fiquei bem triste ali na hora que acabou a luta, mas tanto na derrota como na vitória, por exemplo, assim, se tivesse ganhado, ia ser a mesma coisa. Sábado ali ia estar comemorando e tal, mas domingo já ia estar com a cabeça me preparando para outra luta, que foi uma frase que o próprio Vinícius Lockdog me disse quando eu ganhei minha primeira luta ali. Parabéns, tal, comemora, só que hoje é outro dia e amanhã tem que estar treinando de novo. Então, tanto na vitória como na derrota, não tem como tu ficar se iludindo e se deslumbrando daquilo por muitos dias, porque na segunda-feira já começa outra história, outra página que tem que escrever novamente ali. Como é que tu tá lidando assim com isso, cara? Com a repercussão dessa luta, enfim, também tu falou agora, não para de treinar. Como é que tem sido assim? Já virou a página? Não, já. Isso aí, vamos supor, um tempo atrás, ali quando eu começava, era uma coisa que te dava aquele baque mas tipo assim, tu vai amadurecendo muito com o tempo. E tu vai vendo que às vezes as coisas, por exemplo assim, não é em um mês, não é em um ano, não é em 2 anos. Só que tu tem que trabalhar. Então, tipo, se eu não ir e fazer por mim, não adianta eu ficar em casa me lamentando porque não tem como o Bang treinar por mim, não tem como os guri treinar por mim, não tem como o Sombra treinar por mim, ninguém vai me buscar em casa, ninguém vai fazer por mim. Então, triste ou feliz, eu tenho que ir. Então tem que virar a página e vida que segue, porque querendo ou não, como o trabalho do dia a dia 30 tem um compromisso, tanto com o evento, com a minha equipe, e eu tenho que estar preparado e trabalhando para ir lá e sair com o braço erguido dessa vez. O Fernando Rovani, colorado sananduvense do bairro Guarujá, ele manda assim: o programa está trique rolimã, muito bom, um abraço.
e excelente programa. Obrigado aí, Fernando. Tamo junto. E Bang, como é que tu lida com isso? O Sombra eu conheço, assim. O Sombra não lida bem com derrota. Não lida bem com derrota. Como é que tu lida com isso aí? Cara, eu sou muito mais interno, tá ligado? Tipo assim, tem pessoas que vão ficar ali no externo, tipo, que merda, fudeu, que porra. Mas eu fico muito no interno, eu fico muito triste no interno, assim, eu não demonstro pra eles, né? Assim, eles perderam, cara, vambora. Mas por dentro, tipo assim, às vezes teve muita derrota que eu cheguei em casa e chorei pra caralho. Teve uma vez que ele perdeu, eu liguei pra ele, porra, que merda, né? Perdeu, tipo, tristão mesmo, assim, né? Externando aquilo. Só que eu vejo que não, tipo, cara, não tem como voltar atrás, mano. É corrigir os erros e seguir o baile. Faz parte, entendeu? Faz parte. E a derrota não é só dentro de um ringue. A derrota, eu tô acostumado com derrota muito, muito pior, entendeu? Assim, não caiu do céu o que eu tenho hoje, entendeu? Vem de muita luta, de muita batalha, de muita derrota, entendeu? E eu nunca desisti de nada, mano. Nunca desisti de nada mesmo. Aquilo só me fortalecia. E a gente aqui, todo mundo é nessa base, entendeu? Vamos dar, tipo, acabou, já era. Daí por que na vitória a gente tem que, né, sair gritando aos ventos e tal? Pô, tem que gritar aos ventos que a gente foi derrotado, mano. Faz parte, tá? Fazer o máximo pra não ser, treinar o máximo pra não ser derrotado, usar aquilo como um impulso e tocar ali ficha, entendeu? É duro, né? Mas não tem como voltar atrás. Derrotado ou vitorioso, não tem como voltar atrás, né? E dia 30 de agosto tem mais, hein? Dia 30 de agosto tem a luta do Lobão contra o Gustavo Taquara aqui em Porto Alegre, MFC 2. O Rio Grande do Sul vai parar, hein? Garanta seu ingresso. Pessoal, infelizmente, é isso, né, meu amigo Davidson Rosa? Eu adoraria estourar desse programa como eu faço sempre, porque Bang, é a primeira vez que tu vem, primeira de muitas, e é sempre assim, a resenha vai, e é muito bom fazer esse programa, a gente tem pouco tempo, né? Um recado de todo mundo rapidão, dá tempo? Dá tempo? Um minuto aí, todo mundo dá o recado, vamos nessa. Bang. Queria agradecer aí todo mundo, a Rádio Guaíba, Marcel aí por estar aqui, né, nesse momento legal aqui pra nós. Um momento que acho que é a primeira vez que a gente faz uma parada junto, assim, de podcast e tal, de rádio. E agradecer a minha molecada aí que vem fortalecendo a nossa empresa, fortalecendo a vida deles também, os nossos alunos que estão acompanhando aí. E valeu, muito obrigado a todo mundo aí. Minha mulher também, né? Não pode deixar minha mulher de trás, né? Boa, sabe muito. Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Fiquem com Deus, sintonizados na Rádio Guaíba. E pra você que treina, é Muay Thai? Hey! Você ouviu Nocaute.